Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai aprender esse carinha aí, que é o UseEffect. Como que a gente consegue utilizar ele, para que ele serve, qual que é as formas que a gente pode utilizar ele na prática. Bora lá então? Então, o primeiro passo, isso serve, tá? Para React Native, React.js, para web igual eu tô aqui, é a mesma coisa. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, eu criei aqui um componente, vou mostrar aqui para vocês que não tem nada demais, só para a gente agilizar. Então, nesse meu projeto aqui, eu coloquei um H1, né, nada demais aqui, e um botão e um useState. Então, um useState chamado número, começa com o valor 0, até exibir ele aqui embaixo, ó. Estou mostrando o valor dele aqui, começa em 0, e toda vez que eu clico nesse botão aumentar, eu somo 1. Então, se está em 0, vai para 1, depois 2, 3 e por aí vai, tá? Então, ó, se eu clicar no botãozinho, ó, fica aumentando aqui, beleza? Então, vou dar um F5 aqui, e agora bora entender como aplicar o UseEffect e como utilizar ele, quais as formas que a gente pode utilizar. Então, bora lá. Vou tirar minha câmera um pouco para não ficar em cima do código, e qualquer coisa eu volto aqui, tá? Então, o primeiro passo, ó, se a gente voltar aqui, eu vou importar o nosso famoso UseEffect, beleza? E aí eu vou criar aqui, ó, UseEffect, abre e fecho aqui ele, abre e fecho dentro uma função anônima. E dentro dessa função anônima, se eu passar dessa forma aqui, qualquer mudança na nossa tela, visual, qualquer renderização na nossa tela, vai chamar esse UseEffect novamente. Olha só que legal. Se eu der um console.log aqui, chamou nosso UseEffect. Beleza? Vamos testar? Vou salvar aqui. Vamos aqui na aplicação e abrir o inspecionar. Vou vir no console e vou dar um F5. Então, ó, chamou aqui. Então, quando o componente é carregado, quando ele é montado na tela do usuário, né, quando exibe aqui o componente, ele chama o UseEffect. Beleza, Matheus, até aqui, show de bola. Só que toda vez que eu mudo alguma coisa na minha tela, toda vez que eu re-renderizo alguma coisa na minha tela, ele vai chamar isso novamente. Então, tem que tomar um cuidado quando você vai usar dessa forma aqui. Como assim, Matheus? Vamos supor aqui, na nossa tela não tem esse número aqui, e toda vez que eu clico no botão, ele não mostra o número aqui? Então, se eu clicar no botão, ele vai aumentar 1, então ele tem que mostrar aqui de 0 para 1. Então, ele vai re-renderizar minha tela, concorda? E se ele renderizar alguma coisa diferente na minha tela, ele vai chamar, consequentemente, também o UseEffect, porque ele está dessa forma aqui. Então, vamos abrir e inspecionar, vou no console, ó, tá aqui, vou clicar em aumentar, ó. Cliquei. Pode ver que ele mudou para 1, então ele mudou alguma coisinha na minha tela ali, então ele renderizou alguma coisa e o nosso UseEffect foi chamado, tá? Então, toda vez que você fizer alguma alteração visual, algum state, alguma renderização na sua tela, ele vai chamar o UseEffect. Tanto na primeira vez que ele abrir a tela, que ele carregou, ele chama, mas toda vez que você mudar uma coisa, ó, ele vai chamando o UseEffect. Eu vou ficar clicando, ele vai chamando. Então, tem que tomar um cuidadinho na hora que for usar. Outro exemplo legal desse UseEffect, por exemplo, toda vez que você clicar, eu quero mostrar aqui no título da nossa aplicação qual que é o tanto de vezes que renderizou. Vamos ver? Então, vou mudar aqui, ó. Vou deixar até o console, vou acessar o document.title, tá? Então, vou acessar o title da nossa página, abre aqui o nosso template string, que é aquelas aspinhas deitadas, e eu vou colocar aqui, você clicou, abre o cifrão, abre e fecha o chaves para a gente colocar um useState, número e vezes. Então, vai aparecer, você clicou uma vez, duas vezes, por aí vai. Então, vamos salvar para a gente ver? Então, ó, atualizei aqui. Toda vez que eu clicar no valor aumentar, ele vai trocar o valor do nosso estado aqui e vai chamar o UseEffect novamente. Então, se ele chamar novamente, ele vai ter que mudar o title da nossa aplicação, que está em 0. Vamos clicar? Cliquei. Olha que legal, número 1. E olha aqui o nosso carinha aqui em cima. Maravilha. Se eu clicar várias vezes, ó, cliquei várias vezes, você clicou 15 vezes. Então, claro, é uma forma da gente utilizar o UseEffect, só que tem que tomar cuidado que, como eu falei, ele vai sempre ser chamado quando alguma coisa visual, algum estado, algo for renderizado na tela aqui do nosso componente. Então, ele vai ser chamado novamente. Nesse caso aqui de só mostrar um title, um console, não vai pesar, não vai ter problema nenhum. Mas se isso for, dependendo da forma que você vai usando, se tiver alguma lógica pesada, alguma coisa que pode travar a sua aplicação. Então também tem que tomar cuidado. Ou se tiver várias coisas renderizando na tela, isso aqui for chamado inúmeras vezes, também tem que tomar cuidado. Então esse é um caso de uso mais simples, né, do UseEffect. Bora para o nosso segundo caso de uso, que é, eu posso ter uma dependência para o nosso UseEffect, ou seja, Matheus, só chama esse UseEffect aqui quando o valor aqui da nossa useState número for alterado, beleza? Então aqui depois dessa nossa função anônima aqui, ó, olha só, eu vou dar um vírgula, abre e fecha a rede de dependências, beleza? Se eu deixar só dessa forma aqui, olha o que vai acontecer. Vou salvar, então, ó, abrir a nossa função anônima dentro do UseEffect, vírgula, nosso array de dependências está vazio. Dessa forma aqui, se eu atualizar, ó, atualizei, tá ali, ó, 0 vezes. Se eu clicar em aumentar, ó, cliquei,
ele aumentou o número 1 aqui, mas olha aqui, não aumentou. Então, quando a gente cria um useEffect e deixa esse array de dependências vazio, o que isso aqui vai acontecer? Quando o nosso componente for carregado, ele vai executar o useEffect. Perfeito. E depois disso, não vai ser executado mais. Beleza? Então, se eu mostrar o nosso console aqui de novo, ó, deixa eu abrir aqui o nosso console. Então, ó, o console está aqui. Vou dar um F5, vamos atualizar. Ó, carregou o componente, chamou o nosso useEffect. Então, mostrou aqui o nosso console que está dentro do useEffect. Maravilha. Mas, se eu mudar alguma renderização na tela, ou trocar o valor, ou tiver qualquer outra renderização na tela, não vai ser chamado novamente o useEffect. Então, como o array de dependências dele está vazio, ele vai chamar uma única vez, que é a primeira vez, e depois ele não vai ser chamado se o número mudar. Tanto é que aqui no nosso title não muda. Mas eu também posso passar algo nessa dependência, algo nesse array de dependências. Eu posso falar para esse array aqui, olha só, vou passar a nossa useState chamada número. Então, eu estou passando ela aqui dentro do nosso array do useEffect. O que isso quer dizer, Matheus? Quer dizer que o nosso useEffect vai ser chamado quando iniciar a aplicação, quando o componente carregar, ele vai chamar o useEffect, perfeito, mas ele também vai chamar caso esse useState número mude o número, né? Mude o valor que tem dentro dele. Então, se está 0 e for para 1, ele vai chamar novamente. Se está 1 e for para 2, ele vai chamar. Então, toda vez que esse useState número for alterado, ele vai chamar aqui, tá? Então, se a gente testar novamente, ó, vou salvar, vamos lá. Vou dar aqui um F5 aqui na página, ó, atualizei e chamou a primeira vez, primeira renderização chamada, perfeito. Vou clicar em aumentar, cliquei, chamou novamente, beleza. E olha aqui o nosso título, chamou uma vez. Então, perfeito. Se eu clicar de novo, ó, clicar várias vezes, ele está chamando novamente, toda vez que o useState número é alterado, ele chama o useEffect. Tá? Então, a gente pode passar dependências para o useEffect. Então, ele vai chamar quando o componente for montado e também toda vez que alterar o valor dessa useState que a gente passou como dependência ou algo que você passar como dependência mudar, ele vai chamar o useEffect. Então, ó, estou alterando e ele está mudando aqui em cima, beleza? E, Matheus, eu posso passar mais de uma dependência? Pode. Se você tivesse alguma outra coisa que quer como dependência, poderia passar uma vírgula e passar segunda dependência, beleza? Sem problema nenhum, tá? No nosso caso aqui, eu vou passar uma só. Show de bola! E esse useEffect só vai ser chamado, então, quando carregar a primeira vez e quando o número alterar. Se a gente criar um outro useState, const, vou chamar aqui, por exemplo, de nome, set nome, e eu der um useState, vou começar ele como João, beleza? Então, é o nome aqui, beleza? Aqui embaixo do número, vou botar um H2 também, nome, e vou mostrar o nome aqui. Nome, beleza? Se eu salvar, ó, nome João, beleza? Ou vou colocar aqui até Olá, João. Vou salvar, já temos aqui, ó, Olá, João. Perfeito. Vou colocar um botãozinho aqui também, button, mudar nome, e vamos dar aqui um onClick para ele. OnClick, perfeito. Set nome. Eu quero mudar o valor que estava João para Matheus, beleza? E faltou eu fechar aqui minhas chaves. Então, perfeito. Quando eu clicar nesse botão mudar nome, eu vou mudar de João para Matheus. Vamos ver se o useEffect vai ser chamado? Vamos lá. Vou salvar. Vou vir aqui. Vamos aqui no console. Ó, vou dar um F5 para a gente limpar tudo. Chamou a primeira vez. Então, toda vez que eu clicar no botão aumentar, ele vai chamar o useEffect. Perfeito. Agora, o nosso useState nome não está atrelado ao useEffect. Então, se eu mudar o nome, se eu mudar o valor dessa useState, ele não pode chamar esse useEffect. Então, ó, se a gente abrir aqui de novo e eu clicar em mudar nome, olá, Matheus, e não chamou novamente, ó. Posso clicar aqui que ele não vai chamar novamente. Perfeito? Então, é uma outra forma que a gente pode utilizar o useEffect. Primeiro, sem passar nenhuma rede de dependências. Com isso, ele vai ser chamado a primeira vez que o componente montar na tela, depois ele não é chamado mais. Show? E aí, a gente pode também passar alguma coisa nesse array de dependência, como, por exemplo, uma useState, e com isso, ele chama a primeira vez quando o componente montar, e também, toda vez que essa useState sofrer alguma alteração, ele vai chamar de novo. Beleza? Então, por exemplo, Matheus, eu quero consumir uma API REST, quando o componente abrir na tela do usuário, eu quero bater uma requisição HTTP, eu posso aí, então, criar um useEffect. Deixa eu ver se não está na frente minha câmera. useEffect. Abro aqui a nossa função anônima, vírgula, abre e fecha o array de dependências. Vou deixar ele vazio. E aqui, então, faço a chamada HTTP. Então, faço uma requisição HTTP. Com isso, quando o nosso componente for carregado na tela, ele vai chamar esse useEffect. E depois não vai chamar mais. Beleza?
E também, dentro do UseEffect, a gente tem uma função chamada cleanup, ou seja, de limpeza, né? Para não ter perda de performance em memória, para quando o componente for desmontado da tela, por exemplo. Tudo isso a gente também pode fazer. Então, para isso, a gente vai ver um exemplo bem legal. Vamos supor aqui, então, olha só, vou criar mais um componente. Então, aqui fora do nosso componente, tá? Vamos lá, deixa eu tirar minha câmera aqui só para não atrapalhar. Function, vou criar um componente aqui chamado tecla, beleza? Return, vou colocar um H4, componente tecla. Então, só quero mostrar esse H4 aqui, beleza? E aí, agora aqui no nosso componente app principal, eu vou criar mais um useState. Então, const show set show igual useState, vai começar ele como true. Beleza? Então, é um useState booleano, né? De true para falso, falso para true aí. Maravilha. E aí, eu quero fazer uma renderização condicional. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vamos aqui embaixo, vou colocar um HR aqui, ó. Vou fechar a tag de HR, vou salvar, que é só para ter uma divisãozinha aqui para vocês. E aqui embaixo, eu vou abrir e fechar chaves show. Então, estou acessando nossa useState show. 2 comercial, ou seja, quando ela estiver true, eu quero então renderizar o nosso componente que eu chamei de tecla. Beleza? Vou salvar. Então, como ele começa como true, o nosso componente vai mostrar esse componente tecla. Então, ó, componente tecla já está aqui. Beleza? Show de bola. E eu vou colocar aqui em cima dele também um botão para ficar escondendo e mostrando esse componente. Então, esconder / mostrar. Vai ser o nome do botão. Click. Toda vez que eu clicar nesse botão, eu vou chamar a nossa função anônima aqui. Eu quero dar um set show. Vou acessar o valor do nosso show, só que negação na frente. O que isso vai fazer? Se você clicar no botão e ele está mostrando o componente, ele vai esconder o componente. Se ele não tiver aqui o componente, você clicar no botão, ele vai mostrar o componente tecla igual está aqui. Beleza? Então, vai ficar mostrando e tirando da tela. Olha só que legal. Se eu clicar, ele some. Se eu clicar de novo, ele mostra. Vou até aqui embaixo do HR, vou dar aqui um BR também para quebrar uma linha. Vou salvar. Então, ó, tá aqui, ó. Mostrando, escondendo na tela. Perfeito. Agora, vamos chamar um useEffect dentro desse componente de tecla. Vamos lá? Então, eu vou criar aqui um useEffect. Vou criar ele aqui, vírgula, abre e fecha nossa rede de dependências. Perfeito. E aqui, então, eu quero mostrar um console.log, componente tecla, useEffect. Beleza? Só para a gente ver que está sendo chamado aqui. Maravilha. Vou salvar. Vamos lá? Vou abrir aqui o nosso inspecionar, o nosso console. Vou atualizar aqui. Vou até tirar o outro console para não ficar confundindo vocês. Ó, esse console desse useEffect. Vou comentar ele aqui para não confundir vocês. Para ficar só esse useEffect. Vou salvar. Vamos lá. Vou atualizar minha aplicação. E olha que legal. Carregou o componente está sendo mostrado aqui, concorda? Então ele está aqui na tela, ó. Beleza? Então ele chamou useEffect. Por quê? Porque o nosso componente carregou na tela, então ele chamou useEffect. Como a gente deixou uma rede de dependência vazio, ele chamou uma única vez, que é a hora que o componente é montado. Tanto é que se eu vier aqui na minha aplicação, ó, esconder, maravilha. Se eu mostrar de novo, ó, cliquei, mostrou o componente, você pode ver que ele executou novamente, porque ele carregou o componente novamente. Perfeito. Agora pensa comigo. Matheus, eu posso ter alguma coisa na minha aplicação que quando o componente for desmontado, ou seja, quando ele sair da tela, ou quando você quer limpar alguma coisa para não perder performance, eu quero chamar dentro do nosso useEffect o nosso cleanup. Então, vamos supor que aqui dentro do nosso useEffect, eu tenho uma function aqui chamada handle keyup, console.log, apertou tecla, alguma tecla, beleza? E agora eu vou colocar aqui um event listener que a gente tem. Então, window.add event listener, abro aqui, qualquer keyup, ou seja, toda vez que você pressionar alguma tecla, ele vai chamar essa nossa funcionalidade aqui. Beleza? Show de bola, né? Vou salvar. Então, olha só que legal. Vamos lá, vou abrir o inspecionar aqui do lado. Vou limpar aqui o inspecionar. Vou mostrar o componente, ó. Carregou o componente. E agora, se eu clicar qualquer tecla do meu teclado, ele está chamando, ó, o nosso console. Então, a gente colocou um Event Listener para ele ficar monitorando ali e toda vez que você clicar qualquer keyup, ou seja, apertar qualquer tecla, ele vai chamar essa funcionalidade aqui que mostra o console. Apertou alguma tecla. Só que pensa comigo que caso a gente desmonte esse componente, eu queria remover esse Event Listener, porque não faz mais sentido, o componente já não está mais na tela. Dentro do useEffect, a gente também tem acesso a um carinha chamado return, que é uma função anônima. E esse return, ele é chamado de cleanup, né? Para limpar.
limpar a memória, ou quando você está utilizando algum observador, algum event listener, a gente remover ele para não ficar aí ocupando memória e travar nossa aplicação. Então, vou dar aqui um console.log cleanup chamado, só para a gente ver. Vou salvar. Vamos abrir o inspecionar. Tá aqui de novo. Vou dar um F5. Olha só que legal. Então, ele está aqui na tela, chamou aqui eles, beleza. Ó, vou limpar o nosso console e eu vou desmontar da tela o nosso componente. Vou clicar aqui para esconder. Ó. Cliquei. Você pode ver que ele desmontou e antes de desmontar, ele chamou o nosso cleanup. Então, quando o nosso componente for desmontado, ele também chama esse nosso return. Tá? Então, é legal quando você está usando um event listener, por exemplo, aqui no nosso caso, bem simples, né? Mas eu vir aqui e eu tirar esse cara, né? Então, window.remove event listener e eu vou passar qual que é o event listener que eu quero remover. Vou copiar ele aqui, né? Que é o nosso keyup e a nossa função. Então, esse event listener que eu estou removendo. Vou salvar. Então, olha só que legal. Vamos testar aqui. Vou atualizar aqui. Vamos abrir o nosso inspecionar. E agora, deixa eu limpar o nosso console. Nosso componente está aqui. Perfeito. Toda vez que eu esconder, ele chama o nosso cleanup e remove o nosso event listener. Deixa eu aumentar aqui para não ficar em cima. Perfeito. Agora, toda vez que eu abro ele de novo, cliquei, abri, carregou ele. Ele chama novamente o useEffect. O useEffect carrega e cria o nosso event listener. Tanto é que se a gente abrir o inspecionar aqui, ó, mostrar o nosso console aqui, foi carregado. Ó. Se eu clicar qualquer tecla do meu teclado, você pode ver que ele está chamando o nosso keyup. Então, apertou alguma tecla. O nosso useEffect carregou aqui o event listener, está funcionando. Então, se a gente ficar clicando qualquer tecla aqui no nosso componente, ele está funcionando aqui. Beleza? Agora, quando eu clicar para esconder e ele remover o componente da tela, a gente está chamando o nosso return aqui dentro do useEffect, que é o nosso cleanup. Pensa de limpeza, né? Então, a gente está limpando o nosso useEffect. Ou seja, chamando um console e removendo esse event listener, porque se o componente não está na tela, eu não quero mais esse event listener funcionando. Não quero mais ele consumindo memória, concorda? Então, se eu voltar aqui, ó, tá tudo aqui, e eu vou esconder. Escondi. Então, ó, cleanup chamado, então ele removeu. Se eu vier aqui e clicar qualquer tecla, estou clicando no meu teclado e não está chamando mais aquele apertou alguma tecla. Por quê? Porque ele limpou o nosso useEffect, então ele removeu o event listener. Agora, se eu voltar aqui para a gente ver mais uma vez, abrir o componente, ó, carregou de novo, perfeito. Se eu clicar qualquer tecla, ó, tá vendo? Apertou alguma tecla, beleza? E agora, se eu remover de novo, cliquei para remover, cleanup chamado, ou seja, fez a limpeza dele. E agora, se eu clicar novamente, ó, não funciona mais o useEffect, não funciona mais o componente, a gente limpou ele, removeu aquele event listener. Então, é só uma forma, né, para exemplificar para vocês que a gente tem essa função dentro do useEffect, tá? Então, a gente pode chamar dentro do useEffect esse return aqui, que é uma função anônima. Então, dentro dela vai ser chamado quando o componente desmontar, dentro dela vai ser chamado para você remover algum timeout, algum timer que você tem dentro desse useEffect, para a gente fazer alguma limpeza de event listener, para a gente fazer alguma limpeza de subscription ou alguma coisa que você tem um olheiro, né, que a gente chama que você está ali monitorando alguma coisa, você remove, né, para não perder performance, porque está removendo o componente, você está limpando ele aí. Então, é uma forma da gente utilizar. Beleza? Então, aqui a gente viu algumas formas para usar o useEffect, né? Primeiro, a gente viu a primeira forma, que é o useEffect diretamente. Abre ele aqui, abre a função anônima aqui dentro dele, e aí, toda vez que você mudar qualquer coisa na tela, ele vai chamar o que você colocar aqui dentro. Beleza? Então, essa é uma maneira, só que tem que tomar cuidado para utilizar. E depois, a gente mostrou também que eu posso dar um vírgula, passar um array aqui de dependências, e esse array de dependências, se eu deixar vazio, esse useEffect só vai ser chamado quando o componente carregar na tela. Ou seja, quando o componente carregou para o usuário, ele vai chamar o que tem aqui dentro. Depois ele não chama mais. E também a gente viu outro caso de uso, que é passando alguma coisa dentro desse array de dependência. Que aí ele vai chamar a primeira renderização, quando montou na tela, mas ele também vai chamar toda vez que esse item que você passar aqui dentro do array de dependência mudar. Então, no nosso caso aqui, toda vez que o useState número mudar, ele vai chamar novamente o useEffect. Então, isso é uma outra forma. Aí, claro, conforme o caso de uso que você quer utilizar. Se você quer apenas uma única vez que carregar, se você quer toda vez que uma variável ou que alguma coisa aconteça na tela, você chame novamente o useEffect, você pode passar alguma coisa com uma rede de dependência. Aqui dentro, por exemplo, o número. Toda vez que o número mudar, eu queria que chamasse novamente o useEffect para mudar o title da minha aplicação. E aí a gente fez aqui. E também, não menos importante, a gente aprendeu aqui como utilizar
o cleanup aqui do UseEffect, que é o unmount que a gente chama, né? Então, para limpeza de timeout, para poder limpeza de timer, né, que a gente tem, ou para remover algum event listener que a gente tem também dentro da nossa página. Então, a gente pode utilizar ele. Então, é uma outra forma, né, que a gente tem dentro do UseEffect. Todo UseEffect que você criar, você pode chamar. Por exemplo, nesse cara aqui, eu também poderia chamar ele aqui, tá? Return, chamar a função de cleanup do UseEffect. Ou seja, a gente poderia utilizar, caso a gente estivesse utilizando alguma coisa aqui que poderia comprometer, se a gente não removesse, né, quando o componente for desmontado, ou quando acabasse a execução aí, a gente não removesse como um event listener, como algum timeout, algum timer, alguma coisa que estivesse rodando aí que você quisesse remover quando o componente for desmontado, ou para fazer uma limpeza aí para não pesar e não deixar ocupando memória. Beleza? Então essas são as formas que a gente pode utilizar dentro do UseEffect. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei para eu saber que você está gostando do nosso conteúdo, para a gente trazer cada vez mais qualidade aqui para vocês. Te vejo no próximo vídeo, até mais, deixa o seu like e se inscreve aí embaixo.